Muito bom dia a todos vocês, começando mais um Virando a Página, com muita alegria, agradecendo esse programa aos sábados, um programa que eu vou ter a honra de fazer e de falar sobre aspectos tão importantes para nós, para a nossa evolução. Então, muito obrigada ao André pelo trabalho de gravação desse programa. Ele fica disponível no YouTube, fica disponível também depois de um tempo no meu site, né, simonearrojo.com.br. Mas eu sou a Simone Arrojo, falo sobre constelação familiar e é um prazer falar sobre isso, porque cada constelação que a gente assiste, nós damos verdadeiros passos profundos na nossa alma. A gente fica tão nesse mundo tridimensional, tão ocupado, né? Gasto meu tempo, lógico, preciso pagar minhas contas, preciso, né, ganhar dinheiro, cuidar do meu corpo, mas tudo o que a gente faz, se não tiver uma profundidade, se não tiver uma presença, um centramento espiritual, realmente fica difícil a gente perceber o quanto nós estamos evoluindo. E o que mais eu recebo quando eu começo a fazer uma constelação é: Simone, eu sinto que a minha vida está totalmente parada. Ou está parada no geral, ou está parada em alguma parte da vida. Então, nós somos, né, as 12 casas do zodíaco, nós somos todas essas áreas da nossa vida. E por que será que determinada área realmente está estagnada? E quando a gente abre esse campo mágico, que é chamado de campo mórfico, campo morfogenético, é um campo de memória, é um campo de luz, de revelação, de consciência, é um campo que a gente coloca ali a nossa atenção, como na física quântica, e isso pode, quando a gente olha para aquilo que precisa ser visto, daí sim aquilo pode sair do estado de estagnação. Então pode ser que a nossa vida esteja parada num relacionamento afetivo que ficou mal terminado, né? Então, quantos relacionamentos afetivos de repente uma pessoa passa e o que cada um deixou de presente, e quantas pessoas passaram pela nossa vida ou quantas situações passaram pela nossa vida e que a gente fez o quê? Colocou embaixo do tapete. Então, quando a gente tem um pouco mais de consciência em relação ao que acabou de acontecer conosco, então tem gente que fala: sofri um acidente. Então, vai fazer uma constelação para compreender o que tem ali de aprendizado. Nossa, fui diagnosticado com uma doença. Não é nada grave, mas vai me incomodar. Por que aquilo está na minha vida? Ou então, puxa, terminei um relacionamento. Não, mas eu estou bem, fui eu que terminei. Não é só quando a gente fica bem, pode ser que o outro não tenha ficado bem, pode ser que a história não esteja totalmente resolvida, e isso mais para frente vai gerar problemas e vai deixar para as próximas gerações. Ou então, puxa, eu trabalhei numa empresa e a empresa me demitiu. E eu trabalhei lá por tantos anos e até hoje eu não me conformo com isso. Mas tudo bem, né? A vida continua. O que será que aquilo significou? Então, fazer uma constelação não é só a gente olhar para o passado, porque muita gente fala: mas constelação vai mexer no passado. Não vai mexer no passado. Se o passado está aqui sem resolver, né, como o meu programa fala, Virando a Página. Aliás, quando eu comecei a fazer esse programa, há 21 anos atrás, 22, já nem sei mais, esse nome veio e eu não sabia exatamente porque ele se chamava Virando a Página, mas depois que eu comecei a compreender a constelação familiar e a trabalhar com isso, e a dar curso de formação em constelação, e eu me dedico muito a isso, porque é um aprendizado profundo para mim também. Eu comecei a entender que não adianta a gente virar a página de um livro e a gente não entendeu o que a página anterior disse, eu não vou entender os próximos capítulos, eu pulei alguma coisa, eu não compreendi. Então eu vou precisar realmente voltar. E para virar realmente a página, eu preciso ter compreendido. E ter compreendido, gente, de verdade, eu não conheço hoje uma técnica mais clara e profunda do que a constelação. A constelação, ela abre um campo que mostra, puxa, eu nem lembrava que aquilo fazia parte da minha vida, eu nem lembrava que aquilo da minha infância tinha me tocado tanto.
As relações com os nossos pais, principalmente, elas são grandes aprendizados para a nossa vida. Uma pessoa que se considera não merecedora, ou então tem baixa autoestima, não mereço o que a vida tem para me dar, não mereço o melhor da vida, são pessoas que ainda têm dificuldade de aceitar o que receberam dos pais num primeiro momento. Então, quem não ama ou aceita o que recebeu dos pais, né, não pode amar a si mesmo, vai ter baixa autoestima. Então, o segredo é realmente a gente perceber que o que a gente recebeu dos nossos pais é exatamente aquilo que a gente merecia e o que a gente precisava. Tem um livro sobre isso que se chama Onde Estão as Moedas? Gente, esse livro é uma preciosidade. É uma compilação um pouco do que o Bert Hellinger diz, né, sobre a constelação familiar, para as pessoas entenderem que quando a gente tem gratidão, quanto mais gratidão, mais será dado, sabe? Quanto mais tem, mais será dado. Então, essa relação com os nossos pais, nós espiritualmente precisávamos desta experiência. E quando nós não somos vítimas dos nossos pais, nós não somos mais vítimas de nada. Tem gente que fala, puxa, eu sou sempre vítima de traição. Eu sou sempre vítima de perda financeira, alguém me rouba. Ou eu sou sempre vítima de alguma doença. Ou sou sempre vítima de alguma dificuldade emocional, né? As pessoas fazem ou falam coisas e eu me sinto daquela forma. Quando nós vamos olhar nas entrelinhas da relação dessa criança com os pais, né, da relação desse adulto agora com os pais, então nós vamos compreender que se essa pessoa ainda se sente vítima dos pais ou do que aconteceu com os pais, então vítima da separação dos pais, vítima porque o pai não ia na escola buscar, ou porque a mãe não era uma pessoa que tocava a pessoa, não era uma pessoa carinhosa. Então, enquanto a gente se sente vítima dos pais, nós vamos ter problemas em várias áreas da nossa vida, inclusive na área financeira, porque uma pessoa ganha dinheiro, mas ela sempre acha pouco, né? Como ela acha pouco o que ela recebeu dos pais. Então, não é aquela pessoa que tem gratidão. Ou ela vai trabalhar numa empresa e ela acha pouco o que ela recebe ali da empresa, mas ela também não faz nada, né? Então, o grande aprendizado que o Bert Hellinger trouxe é que nós não somos vítimas de nada, né? Mesmo num corpo pequenininho, como um bebê, uma criança, nós temos uma trajetória espiritual anterior que nos colocou agora aqui para essas experiências. Então, nós não somos inocentes nessa trajetória. Nós temos experiências que precisamos para que a gente saia de um conforto espiritual, para que a gente ande com as nossas próprias pernas, para que a gente não precise mais andar só através do tranco, sabe, da pancada, do aprendizado brusco, do aprendizado traumático. A gente pode agora, na era de Aquário, ter um aprendizado fácil, fluido, com presença, com visão daquilo que nós estamos fazendo, tomando atitudes e decisões na nossa vida mais conscientes. Não só decisões porque eu sou carente, porque eu acho que eu fui vítima porque a minha mãe não me deu carinho, então eu sou carente. Se eu sou carente, o que eu faço com a minha carência? Eu acho que alguém tem que dar amor para mim. Então, uma pessoa que não recebeu amor, o que ela precisa aprender? Aprender a dar amor, aprender a sentir o amor, porque amor não se pede, não se arranca de ninguém. Amor se conquista. Então, quando a gente acha eu sou carente, eu não recebi, olha que agressão, eu tenho que receber, né? A gente praticamente assalta o outro para nos dar amor. Não, eu não recebi, então agora, para eu aprender, eu preciso doar, eu preciso dar. E eu preciso amar também outras pessoas. Tem gente que fala, não, eu só amo as pessoas da minha família, né? Eu só amo uma pessoa só amo aquele meu cachorro, os outros cachorros eu não gosto. O meu gato, os outros gatos eu não gosto.
Não, a gente pode amar, fazer coisas que a gente seja amoroso durante o nosso trabalho. Então, quando a gente está lavando uma louça, seja amoroso, porque a sua presença, tudo é sagrado, a sua presença sagrada está ali. Então, quando a gente consegue ser amoroso naquilo que a gente faz, seja na mínima coisa, Deus está em tudo. Então, uma pessoa amorosa, ela vai entrar numa frequência amorosa e vai atrair pessoas amorosas. Ela não vai precisar arrancar. Meu pai me deu amor, pronto, agora eu vou arrancar esse amor de um homem. Quem aguenta isso? Qual relacionamento suporta uma exigência dessa? Nenhum relacionamento. Daí, então, é o que fala nesse livro. Essa pessoa não arrancou dos pais o amor, ela não tem gratidão, porque ela acha que o que ela recebeu foi pouco, e ela vai receber pouco do chefe, da empresa onde ela trabalha, do país onde ela está, ela vai receber pouco dos amigos, ela sempre vai receber pouco, porque não é esse o mecanismo, né? Por isso que nos meus cursos de formação eu fico muito feliz em poder ensinar isso, né? O que a constelação nos ensina. O mecanismo é pura frequência natural. A gente só tem fora o que a gente tem dentro. Então não adianta eu buscar fora se eu preciso desenvolver dentro. Se eu não tinha uma frequência amorosa, eu caí com pais rígidos, com pais que de repente não tinham um amor de toque, um amor de palavras, um amor de cuidado. Né? Por quê? Porque eu já sou uma pessoa assim. E o que eu aprendo com isso? Eu me revolto? Então agora eu não quero mais me relacionar com ninguém? Eu fico no trauma, na revolta? Não. Muito pelo contrário. Então, gente, são pequenos detalhes que às vezes a gente vê que a gente é tão agressivo com o outro e agressivo conosco. Quantas pessoas conseguem ser amorosas com elas próprias? Quantas pessoas conseguem dizer, puxa, realmente eu errei, mas eu vou ser amoroso comigo, vou ser amorosa comigo no erro. Ou então o outro errou, eu vou chamar o outro e vou querer entender o que aconteceu. Não já, julgar, condenar, né, e já virar uma guerra. Então a gente pode chamar o outro e falar, puxa, o que aconteceu? Né? Porque vamos colocar, né, as coisas, as cartas na mesa e vamos ver realmente, de fato, o que pode ser mudado ali. Então, fazer uma constelação familiar, conhecer essa técnica. Hoje a constelação está na justiça brasileira e olha, gente, só pode ser isso no Brasil. O Brasil é um chakra tão aberto para a espiritualidade. O próprio Rupert Sheldrake, que eu tenho uma entrevista com ele no YouTube, ele fala desse campo mórfico, é um cientista inglês que fala sobre isso. Ele fala do Brasil, a Índia. Nós somos muito abertos para trazer isso. E quando a constelação entra no direito sistêmico, onde os juízes entendem, né, que ali precisa haver um acordo. Um acordo não é bom para uma parte só. Uma história não se resolve só quando um juiz decide, né? Uma história, às vezes, continua para outra geração, uma história de herança, de briga de casal, pela guarda dos filhos, uma história de crime, né? Quando as famílias realmente conseguem compreender o que está por trás daquilo, que acordo vão chegar em relação àquilo, isso é dar passos espirituais. Não é só tomar posições nesse plano, né? É isso que eu quero dizer hoje, no programa de hoje. Quando a gente só olha para esse plano, a nossa vida fica restrita, a gente sente limite, a gente sente um vazio, né? Uma falta de algo. Quando nós conseguimos enxergar outros planos de existência e conseguimos ver que esse plano aqui é tão passageiro e que quando a gente começa a agir com maior justiça interna, com mais centramento, com mais fé, com mais confiança, porque tudo na vida, Deus não faz nada errado, né? Até o que é aparentemente errado está a serviço de Deus. Por quê? Porque a pessoa ainda precisa daquela forma errada para achar que tem uma compreensão a respeito de algo.
Então, toda vez que nós compreendemos a vida por outro nível de dimensão, que nesse campo familiar, quando a gente abre para você o seu campo, e ali mostra onde está a sua alma, num outro nível de dimensão, nós não somos só essa dimensão. De repente, a minha alma está ali naquela cena, na cena de um filho perdido, na cena de um aborto, na cena de um relacionamento que ainda não se encaixou, na cena de uma decepção profissional, né? Na cena de uma pobreza física, né? Então, se a nossa alma, as cenas que aparecem num campo familiar, se a nossa alma ainda está ali, é ali que a gente precisa arrumar, né? Não é só arrumar aqui no aspecto tridimensional. O tridimensional só mostra fora o que está dentro. Então é dentro. E esse dentro a gente não enxerga direito, por isso que esse dentro é mostrado nesse campo de constelação. E é uma alegria. Eu, quando sou constelada, esses dias eu fiz um movimento para mim, e agradeço aos grupos que me ajudam nisso também. Eu estava precisando olhar para determinada coisa, e para mim ficou tão claro, né, o quanto eu estava apressada, e eu não percebia que eu estava apressada. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava apressada, que eu estava pondo foco em uma coisa que deveria pôr foco em outra, pronto, mudou completamente, fiquei mais tranquila. E assim eu consegui decidir tomar aquilo de uma forma mais importante. Então, quando a gente olha as dinâmicas que estão por trás da nossa relação com os nossos pais, aonde ainda a nossa criança está, ainda chorando aonde, ou que dinâmicas existem ainda em relação ao nosso marido, à nossa esposa, ou os nossos filhos, né? Que dinâmicas ainda existem escondidas atrás da minha busca religiosa. Então, às vezes, essa busca religiosa, ela vai por muitos caminhos e cada religião traz um pedaço, né? Mas quando eu não digo, né, que o Deus do outro não é tão bom quanto o meu Deus, eu já não separo mais as coisas. Então, quando eu consigo incluir, né, e não dizer, olha, meu Deus é mulher, meu Deus é homem, meu Deus é negro, meu Deus é japonês, meu Deus... Cada um com, né, um parâmetro ainda muito tridimensional de Deus. E a nossa mente, ela não vai para esses aspectos mais amplos. Então, por isso que a nossa alma, quando ela toma conta mesmo, a nossa consciência toma conta, nós conseguimos dar passos. Fazer uma constelação é ter gratidão, é se reconciliar com aqueles que ainda nós não entendemos qual foi a mensagem. Então, de repente, você encontrou um amigo nessa sua trajetória, que foi um amigo por um tempo muito bom, e de repente essa amizade virou completamente, vocês se afastaram e você não entende o porquê. Então, entenda o porquê. Ou aquele relacionamento, aquele casamento que estava maravilhoso e de repente acabou. Ou por que eu não me caso? Ou eu quero ter filhos e não tenho filhos, por que eu não tenho filhos? Ou então, puxa, eu gostaria de ter tal profissão, por que eu quero ter aquela profissão? Será que eu quero ou eu estou emaranhada com a minha família? Então, existe uma imagem, que é uma imagem, por exemplo, de um terço, né? Que um fio que liga várias, né, bolinhas, assim somos nós estamos ligados, interligados a muitas histórias e a muitas pessoas. E se essas ligações ou interligações ainda ainda continuam com o mesmo padrão, as próximas coisas que nós vamos atrair para o nosso futuro e para a nossa vida vão ser as mesmas coisas. Então está na hora da gente olhar. Por isso eu amo esse trabalho, eu faço esse trabalho sempre aqui no auditório da Rádio Mundial, às terças e quartas-feiras, 14 horas e 19h30. Eu ponho um valor bem acessível, de R$40 para as pessoas participarem, para conhecerem. A maior parte dos meus vídeos, né, dos meus programas de uns anos para cá, estão no YouTube. Então o André faz esse trabalho. É só você colocar Simone Arrojo, Constelação Familiar, meu site Simone Arrojo e meu curso de formação que começa agora, dia 18 e 19 de março. Qualquer pessoa pode fazer, porque é um trabalho de conhecimento para o resto da sua existência.
O Bert Hellinger fala que a constelação começou no teatro grego, porque no teatro grego eram colocadas as dificuldades que as pessoas estavam vivenciando e ali todos aprendiam com aquilo que era mostrado. Então, olha quanto tempo se passou, né, para que hoje isso fosse utilizado, como eu disse, no direito aqui no Brasil. Então, tem juízes e mediadores utilizando essa técnica para enxergar e fazer um trabalho mais pontual dentro daquilo que é necessário, o que falta para você se reconciliar. Também está na medicina. Por que uma pessoa está doente? Um médico, quando consegue, através de uma constelação, demonstrar isso também para o paciente, o quanto a carga da cura não fica em cima de um médico. Para os psicólogos e terapeutas, para qualquer pessoa que queira conhecer essas ordens do amor e utilizá-la para tomar suas decisões, para abrir o seu negócio, para escolher o seu casamento, sua parceria, você enxerga, fica mais lúcido. Quando você enxerga esse campo, não tem mais como você ver a vida como a gente vê nesses programas de TV. Sabe? De uma forma, puxa, vamos fazer isso e aquilo, o outro, aconteceu. Não, né? Não somos vítimas de nada. Então está na hora de a gente crescer, deixar de ser vítima, ter gratidão pelo nosso pai, pela nossa mãe, a história certa, o que a gente precisava e o que eu merecia, principalmente. Né? Então, com aquilo que eu aprendo, eu não sou vítima. Eu faço algo de bom. Eu dou passos de ações fazendo algo de bom, de maravilhoso com a minha própria vida. Então, a constelação familiar, também existem vários livros. Eu tenho um grupo que escreveu um livro, O Poder das Constelações, em 27 relatos. O Poder da Constelação em 27 relatos. Vocês podem encontrar esses livros nas livrarias ou também aqui comigo no auditório da Rádio Mundial. Então, agradeço muito por poder fazer esse programa agora aos sábados, às 13 horas. Eu tenho os outros programas durante a semana, segunda, terça, quarta e quinta, segunda, quarta e quinta às 11h30, terça às 11 horas e agora aos sábados às 13 horas. E no meu site, simonearrojo.com.br, tem as informações sobre os meus cursos e também sobre os atendimentos e a minha fanpage no Facebook, Simone Arrojo, Constelação Familiar. E a mensagem que eu quero deixar para fechar, então, gente, é para que a gente seja amoroso conosco mesmo. Que nós sejamos amorosos com as outras pessoas. Cada um está num nível de aprendizado, assim como nós estamos num nível de aprendizado. Então, o que Jesus disse, né, para não julgar e não ser julgado, né, para perdoar e ser perdoado. Então, que a gente também tenha um pouco de paciência conosco e com as outras pessoas. E com esse grande aprendizado que eu tive também na minha constelação, com menos pressa, olhando para as coisas como sagradas, não só para um animal e a gente olha para esse animalzinho e acha ele tão sagrado, quando a gente olha para uma árvore, quando a gente olha para o mar, enfim, para as estrelas, para esse infinito de descobertas ainda espirituais que nós temos que fazer, mas que a gente veja a nossa vida, o nosso corpo é uma tecnologia que, olha, dá de 10 em qualquer tecnologia que a gente vê por aí. Então, a nossa espiritualidade sagrada, o nosso corpo sagrado, as nossas relações, tornar as nossas relações e a nossa profissão instrumentos sagrados. Então é isso, um grande beijo a todos vocês.